mas pode me chamar de Rô. E vocês estão chegando agora no meu programa, no nosso programa Doce Afeto. O nome já diz tudo, né, gente? Nós vamos fazer delícias muito docinhas e repletas de memórias afetivas, sejam minhas, sejam suas. O que a gente quer é compartilhar. Então, se vocês estão aqui vendo a Rosane aqui no Doce Afeto, é sinal que vocês já conhecem a Rede Vivax. Mas fala uma coisa pra mim, você já segue nas redes sociais a TV? Já? Boa! E a Rô, segue também? Não? Pera lá então um pouquinho. Então, ó, presta atenção. Vá lá no Instagram agora e ponha lá naquela lupinha, sabe onde a gente procura os nomes? Coloque Rede Vivax TV Oficial. Colocou? Encontrou? Boa, agora é só seguir se ainda não segue. E a minha página profissional é da Rô. Só lembrem-se, nas redes não tem o acento agudo do E, então fica E da Rô. Tem dois underlines aí que na hora de compor a página a gente achou melhor colocar. Então é E underline da underline Rô. Mas colocou E da Rô, já vai ser a primeira ali a aparecer, já segue a gente, tá bom? Porque é importante seguir a página tanto da Vivax quanto da Rô. Porque ali vocês vão conseguir, ao longo do tempo, ao longo dos episódios, tirarem todas as suas dúvidas de qualquer receita que estejamos fazendo. E sabe o que é mais legal? A gente quer ouvir você. É você mesmo, tá aí assistindo a gente. Confeiteiro, confeiteira, dona de casa, aquela pessoa que quer começar a empreender dentro da sua própria cozinha, dentro da sua própria casa e trazer aí uma possibilidade de uma renda extra. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei assim, eu era CLT e aí eu agreguei ao longo do tempo a confeitaria como uma renda extra. Ao longo do tempo eu fui me organizando financeiramente, inclusive, para deixar o CLT e focar somente na confeitaria. Fica uma dica aí para vocês, hein? Tá querendo mudar de profissão? Pensa direitinho, elabora tudo com muito cuidado, porque a confeitaria, ela é uma empresa. Quando você passa a vender, você olha a tua cozinha não mais com os olhos de uma dona de casa, mas com o olhar de uma empreendedora, de uma empresária. E aí são diversos passos que você vai galgando ao longo do tempo para atingir o máximo que você pode fazer dentro da sua casa, da sua cozinha. E eu já vou muito além, eu quero que você olhe para um futuro que às vezes nem é tão distante assim, que você consiga abrir sua confeitaria, abrir sua cozinha profissional, ou seja, que você almeje sonhos grandes, mas com cuidado. Combinado? E hoje, gente, como o programa, né, tem um nome tão delicado, tão adocicado, Doce Afeto, eu trouxe para vocês uma receita hoje que, assim, ela é tão importante para mim e para minha família, porque eu vou contar um pouquinho rapidamente de como essa receita chegou na minha família. A minha tia Lourdes, irmã da minha mãe, ela era feirante. Trabalhou muito, gente, porque a gente tem, para alcançar nossos sonhos, que trabalhar duro. E aí, era muito bacana, era muito legal que as clientes dela, da feira, elas traziam receitas para minha tia. E uma delas foi essa receita que a gente vai fazer hoje, juntinhos aqui, que é o nosso bolo gelado. Eu vim saber muito tempo depois que é um pavê. Sim, é um pavê. Mas a gente carinhosamente na minha família continuamos chamando de bolo gelado da tia Lourdes. E quem fazia muito essa receita era a minha mãe. E ela trazia esse bolo tão importante pra gente em datas muito especiais. E uma delas é no
episódios que, se você não assistiu, retoma, que são lindos, são incríveis, com receitas maravilhosas. E o meu irmão, ele faz aniversário no dia 1º de janeiro. Sim, no ano novo. E sabe o que é mais interessante do nascimento do meu irmão? Nós temos o sobrenome Silvestre. E no dia 31 de dezembro é comemorado o dia de São Silvestre. Haja visto que existe a corrida tão famosa, que é uma corrida que pertence ao calendário mundial das corridas, né? Então era um dia muito importante. E quando a minha mãe estava internada, todo mundo torcia para que ela tivesse o filho, no caso meu irmão, no dia 31, para comemorar aí o sobrenome. Mas não deu certo, gente. Foi dia 1º mesmo, 1º de janeiro, uma festa também mundial e que eu celebro com muito amor por conta dessa pessoa tão importante para mim. E hoje, depois de falar um pouquinho aí de mim, dessa história tão importante, sabe o que é legal também? Eu trouxe essa receita por muitos meus amigos. Eu levava de sobremesa das festas que eu fui convidada. Sabe aquele churrasco gostoso? Perfeito. Sabe aquele jantar, aquele almoço? Perfeito. Tomar um vinhozinho, um licor, um café, um chá, é maravilhoso. E aí, eu também, sabe aquelas festinhas de aniversário dos nossos filhos lá na escola? Eu levava das minhas filhas também. E elas adoravam. Claro que em alguns momentos elas foram depois pro lado mais chocolate. Não vou mentir não, mas esse bolo é sensacional. E se você quiser, você pode saborizar esse creme com chocolate em pó. Sim, pode sim, ele é seu. A gente sempre diz aqui, a cozinha é sua, você faz dela o que você quiser. Só quando você for empreender, aí sim você tem que ter todo o cuidado de padronizar receitas. A escola que hoje nós estamos falando de uma cozinha muito de família, aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, vamos começar? O que eu vou fazer primeiro? Falar para vocês os ingredientes dessa receita. São super simples, provavelmente você tem todos eles aí na sua cozinha. E se você quiser, faça junto comigo, porque aí depois você vai deixar o seu produto lindo, você vai fotografar, vai postar no seu Instagram, na sua rede social e vai marcar a gente, tá? E quantidade dos ingredientes vocês vão encontrar aqui embaixo, tá? Eu só vou falar, mas as quantidades vão aparecer aqui embaixo para vocês. Vamos lá? Então, vem comigo. Eu tenho aqui leite integral de boa qualidade, 4 gemas, 395 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, baunilha, pode ser essência, uma pitadinha de sal para levantar o dulçor desse creme maravilhoso, 50 gramas de amido de milho, tá? A única questão aqui que vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, Rô, parece tão pouquinho os ingredientes em pequena quantidade, e é mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo aqui meia receita. Sim, eu posso trabalhar com metade da receita que vocês vão anotar aí, tá bom? Por quê? De repente, vocês podem pensar assim, eu vou fazer só metade da receita para ver se eu acerto, para ver se eu gosto, porque a receita é muito particular. De repente, eu amo de paixão, e você não, né? Mas é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo que eu já estou na confeitaria. Quando muitas vezes chega um pedido pra gente que é assim, eu quero usar o bolo gelado como exemplo, eu quero um bolo gelado com raspas de limão. O cliente pede pra mim. Pode ser que eu não goste de colocar raspas de limão pra mim, mas pro meu cliente
Ok, a gente faz. É como falar assim, bolo de fubá. Aliás, eu vou fazer mais simples de bolo de fubá perfeito. Mas não é o meu sabor favorito. Mas nem por isso eu não vou colocar no meu cardápio. Tudo bem? Vamos lá agora chegar nessa receita que é super simples, fácil, rápida. Só tem que ter um fogão e uma panela nesse momento. Eu vou pôr aqui, na minha panela, o leite condensado. Leite condensado, vocês vão escolher a marca preferida de vocês. Tem um preço acessível, boa qualidade, é o que interessa. Porque a gente sim tem que pensar em lucro quando a gente trabalha, né, com a confeitaria, mas jamais desmerecer um bom produto. Combinado? E agora eu vou fazer um processo bem interessante. Eu já vou colocar o amido de milho aqui na minha panela, junto com o leite condensado. Por quê? Porque ele dissolve mais fácil. Esse creme ele vai ser engrossado na panela, aqui no fogão, como um mingau. Então, eu não posso ter gruminhos. Se porventura isso acontecer, eu depois dou um paninho do gato, pra gente deixar esse creme bem lisinho, tá bom? Vamos lá? Amido de milho. Lembrando sempre de fazer a utilização dos ingredientes, mesmo que seja para família, tá, gente? Faça a organização, se chama mise en place. Uma palavrinha francesa significa organizar a minha bancada. É muito interessante porque por muitas vezes a gente esquece um dos ingredientes e daí na hora H você fala, ixi, deu errado, o que aconteceu? Esqueci algum ingrediente. Pode acontecer? Pode. Eu e vários outros confeiteiros que eu conheço, e você também já deve ter feito isso em casa, tô conversando, batendo um bolinho, e eu esqueço de colocar o quê? Os ingredientes principais no bolo. Um bife. Aí, não rola, né, gente? Não vai crescer de jeito nenhum. A pessoa fala assim, vira brownie. Não necessariamente, porque brownie também tem as suas dicas e os seus truques. Na confeitaria, tudo tem técnica. Mas, se a gente estuda, a gente ganha sabedoria. Então, estuda sempre, viu, gente? Gente, olha, eu nem fiz nada aqui ainda nesse creme, já tá uma delícia. Vou colocar o meu leite integral. Pronto. Tô tomando um pouquinho mais de cuidado aqui, porque eu já fiz uma sujeirinha. Eu sujei aqui o meu romã com a amido de milho. Só afastar essa lixa. Tá dando aí para enxergar esse leite misturado já com leite condensado e o amido de milho, que não ficou nenhuma pelotinha? Agora eu vou colocar aqui as minhas gemas. A gema vai funcionar aqui como um espessante junto com o amido de milho, tá? E dá também uma corzinha para esse creme não ficar tão pálido. A baunilha. E enquanto eu tô aqui colocando, que não tem segredo nenhum, viu, gente? Vou colocar todos os ingredientes. Já a gente vai para um rápido intervalo. E aí depois a gente continua essa maravilha. Olha, cheiro da baunilha. Sou apaixonada por baunilha. E você, conta aí pra nós. Gosta de baunilha? Ou qual outra essência você prefere? Me aguarde!
nosso segundo bloco desse doce afeto, trazendo hoje esse bolo gelado da tia Lourdes. Como eu falei no primeiro bloco, é um pavê, mas que na época a gente conheceu como bolo gelado. E é assim que continuamos chamando em casa. Que receita vocês querem? Um bolo gelado. Pronto, já sei o que vai levar na casa da minha filha, na casa do meu irmão, na casa dos amigos. Porque se tem uma coisa que eu amo, gente, é estar com pessoas. Eu amo. Se você já assistiu os episódios anteriores, você já sabe que eu trabalhei por muitos anos em educação. Então, o meu entorno todo é de pessoas. Então, gosto muito de estar junto. Tem uma coisa que aconteceu muito interessante hoje, rapidinho, antes só para voltar um pouquinho aqui. Coloquei todos os ingredientes na panela, coloquei aqui num fogo médio, porque esse fogão aqui já me deixou aqui em outros episódios, viu? Já tem coisa. Você também, irmão? Conta pra gente também o que aconteceu, o que você fez, jogou fora, deu pra salvar. Que olha, gente, é um sufoco a gente se acostumar com equipamentos novos, né? Em casa também. Então, pera um pouquinho que eu já volto na história que eu queria contar. Aqui já tá levantando fervura. Você vai me perguntar assim, Rô, qual é o ponto? É um ponto de mingau. Já fez mingau? É esse ponto aí que você vai chegar. Nem duro demais, para não ficar tão denso, tão firme, e aí na hora que vai para a geladeira ele ganha um pouquinho mais de rigidez, né? Ele fica um pouco mais denso, então fica um creme mais pesado, ou muito lisinho, muito líquido. Aí ele vai desandar, vai ficar aquele pavê que você pega assim e escorre todo o creme. Não, a gente quer o meio termo, tá? E você pode estar me perguntando, quanto tempo isso vai levar? Não sei, vai depender do seu fogão, da sua chama, se a chama do seu fogão for mais baixa, mais alta, porque mesmo quando a gente fala assim, fogo médio, fogo baixo, fogo alto, cada fogão tem uma, como é que eu vou falar? A chama tem a sua graduação, vamos dizer assim, nem sei se fala graduação, mas eu vou chamar de graduação, tá? Então aqui, olha, ele já está ganhando o corpo. Então tome cuidado só para não queimar. Essa é a nossa maior preocupação. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Opa. Pronto. E já o meu creme já vai chegar no ponto que eu preciso. E a gente na hora da montagem tem que lembrar que esse creme ele tem que estar quente. Porque ele vai ajudar a amolecer a bolacha. Que tipo de bolacha que a gente está usando aqui? Bolacha champanhe, tá? Eu hoje, quando fui comprar no mercado, eu nem encontrei a marca que normalmente eu gosto. Nem é uma marca tão conhecida. Eu vou até pegar no mercado que eu estou acostumada a comprar, que eu fui em outro hoje e não tinha a marca que eu gosto. Eu peguei uma outra marca que também vai ficar gostoso, mas aquela outra que normalmente eu compro, eu já sei quanto ela vai amolecer, vamos dizer assim, no meu creme. E na hora da montagem, a gente vai perceber, se for uma bolacha um pouquinho mais durinha, pulo no gato, anota aí. Eu vou passar no meu leite e eu posso adoçar esse leite e eu posso baunilhar esse leite, ou seja, trabalhar com a essência de baunilha ou com outras essências que você queira. E eu vou fazer hoje como a minha mãe fazia pra gente. Já vou mostrar pra vocês. Mas olha, levantou fervura. Tá dando pra ver? Olha, um aroma assim que me traz muitas lembranças. E a história que eu ia contar hoje, que
que eu gosto muito de pessoas, né? Hoje eu passei na frente da escola que eu estudei por 8 anos. Então na minha época se chamava da primeira série à oitava, né? Hoje segundo ano ao nono. E tinha uma turminha que chegou ali para jogar de outra escola e as crianças enfileiradas gritavam assim para os carros: buzina, buzina! E cada carro que passava buzinava. Aquelas crianças ficavam tão felizes e aquilo me trouxe tantas recordações importantes do meu trabalho, da escola que eu trabalhei. Ai, gente, é tudo de bom, né? Olha, aqui já engrossou. E por que a gente precisa cozinhar um pouquinho mais depois da fervura? Cozinhar o amido de milho, porque senão fica aquele gosto, sabe? Vocês já comeram algum doce? Eu já comi. E em casa também eu já comi, porque às vezes a paciência, né, é pouca. Que fica aquele gosto de amido de milho na boca, é porque ele foi mal cozido. Só por isso, tá? Não é a marca do amido, não tem nada a ver. Opa, minha panela aqui. Olha, gente, vocês vão ver, acho que dá pra ver na TV, uns pontinhos pretos aqui no creme, é da baunilha, tá? Minha baunilha é maravilhosa. Ah, cuidado para não se queimar, viu? Vocês perceberam que eu tô com uma panela grande e alta? Apesar de ser minha receita, ela na hora que ela ferve, borbulha muito. E para se queimar em 2 palitinhos. Olha, aqui já deu para mim. Eu já vou desligar. E vou continuar mexendo. Até tirar aqui um pouquinho pro lado. Eu sei que essa chama esfria rapidamente. Tudo bem por aí, gente? Me contem, vocês estão fazendo as receitas? E vocês sabem que a grade da rede Vivax é gigantesca, viu? Tá assim, ó, de gente boa aqui. Não só de confeitaria, não só de cozinha. Tem o Cássio, né, produção? Cássio é maravilhoso. E tem outros olhares de informação, de esportes. Então, Rede Vivax traz tudo pra gente. Gente, eu tô impressionada com esse creme lindíssimo. Produção, hoje eu não queimei nada. Ai, que delícia! Pronto. E aqui eu não posso deixar esfriar muito, lembra? Porque eu quero que ele amoleça a bolacha. Então vamos lá. Olha, eu falei até pro pessoal aqui da Vivax que eu procurei uma travessa de acrílico que fosse semelhante àquela que a minha mãe usava em casa. Não encontrei, tá? Não encontrei. Mas eu encontrei essa daqui é de acrílico. Tá? Mas você pode usar uma de vidro, fiquem muito à vontade onde vocês quiserem colocar. Podem colocar numa taça também, servir, vai ficar maravilhoso. E agora, o que a gente vai fazer? A minha bolacha, ela é mais durinha. Opa, posso um pouquinho. Pronto. Ela é mais durinha do que eu gostaria. Então, pulo gato. Leite, como eu falei, pode saborizar com baunilha, com outro tipo de essência, com raspas de limão, de laranja. Eu vou fazer como a minha mãe fazia. Como eu vou fazer uma decoração? Também é da época da minha mãe, com cereja, com calda, eu amo de paixão. Só não pode ser chuchureja, que é ruim, é cereja de verdade. Eu vou usar um masquinho para dar uma adoçadinha nesse leite. Bem pouquinho, tá? Só para dar um saborzinho. Ai, gente, isso daqui sabe o que me lembrou agora? Groselha. Vocês tomavam groselha na infância? Produção, alguém tomava? Sim, né? Com água ou com leite? Eu tomava com água, quando era um suco, vamos dizer assim, e com leite, porque era um lanche que eu levava para a escola. Ai,
Grandes recordações esse programa está me trazendo, viu, gente? Estou tão feliz, vocês não imaginam. E agora a gente vem aqui, olha, o ar já traz um ressecamento no creme, então volta a mexer um pouquinho. E eu vou fazer um chãozinho de creme aqui na minha travessa. Essa travessa é tão linda, gente, ela parece de vidro. Ela é tão maravilhosa. E olha que creme mais bonito. Lembra aquelas pintinhas pretas? São da baunilha, tá? Pronto. Deixa eu só tirar esse coco. Eu comprei coco fresco. Também é uma outra recordação aí. Quando eu era criança. Não vou nem falar pequena, porque eu continuo pequena, né? Então aqui, olha, é só molhar um pouquinho, porque eu não quero que ela fique mole demais, tá? Senão vai ficar uma maçaroca, empapado, e eu não quero. Eu quero uma bolacha. Não sei se dá pra entender, firme, mais macia, sabe? Porque fica mais bonito o nosso produto. Olha. Aí a ideia é bem artesanal mesmo, né? Com as mãos. Eu a todo momento estou lavando aqui as minhas mãos. Eu tenho usado muito ainda o álcool em gel. Eu acho que ele faz a diferença na hora da higienização na cozinha, né? Mas lavar as mãos, gente, é tudo de bom. Aí o cheirinho dessa cereja também está subindo. Conta pra gente, que cheirinho na cozinha da sua família, da sua avó, da sua tia, da sua mãe, que traz recordações muito felizes? Eu tenho vários. Eu fui muito feliz na cozinha da minha avó, muito feliz. Fui muito feliz na cozinha da casa da minha mãe. Eu sou muito feliz na minha cozinha. Hoje eu sou muito feliz também na cozinha da casa da minha filha. Quando ela fala, mãe, vem fazer alguma coisa aqui? Eu vou prontamente. Olha aqui, essa é uma bolacha que eu esfarelo um pouquinho mais do que a outra. Assim vai dar. Aqui eu volto a dar aquela mexidinha, que o ar resseca mesmo o creme, forma aquela película mais grossa, né? Gente, olha isso. Sou apaixonada por esse creme. Comeria assim, de colher, viu? Quer ver? Eu trouxe uma espátula muito bonitinha. Olha que graça, gente. Tem nas lojas de confeitaria, tá? Preciso ter esse utensílio para fazer esse bolo de lado? Não. Posso espalhar com uma colher, com uma faquinha. Veja o que você preferir. A gente tem que se adequar àquilo que a gente tem, viu? Eu tenho hoje muitos utensílios que quando eu comecei eu nem imaginava que eles existiam. E tem alguns utensílios que a gente compra, eu vou comprar. Sabe o que acontece? A gente nem usa. Tem isso também, gente. Então, quando a gente vai montar a nossa bancada de instrumentos, eu vou falar assim, o nosso acervo, né? A gente tem que se perguntar, eu vou usar isso muitas vezes ou só uma vez para uma única receita que eu nem vou trabalhar? Se for por uma vez só, nem compra, viu? Não vale o investimento. Tendo colheres, garfos, boas faquinhas, colheres de diversos tamanhos, pano de café, de chá, de sobremesa. E aí tem algumas coisas na cozinha que pedem, exigem um tipo de utensílio, né? Então uma colher maior ou menor,
for às vezes uma decoração, requer uma colher um pouquinho menor. Então é isso que normalmente a gente tem. Não é fácil. Olha, que é super rapidinho. Dá pra gente montando aqui, batendo aqui no papo. Aí já eu vou falar como é que a gente procede depois do prontinho, tá bom? Nós vamos fazer uma decoração muito linda. Apesar da simplicidade, que ela é extremamente simples, a gente vai fazer uma decoração bem bacana. Pessoal, vou só terminar aqui de montar. Vocês viram, bolacha, creme, bolacha. E a gente já volta, porque chegou o comercial. Vem, comercial! E voltamos para o nosso último bloco do Doce Afeto, esse programa rico, cheio de doces, de memórias, de histórias, e a gente quer também ouvir as suas histórias. Então entrem nas nossas redes sociais, no Instagram, Rede Vivax TV Oficial ou Edarro. A gente vai querer te ouvir, porque não é possível que você não tenha histórias bem bonitas aí dentro da cozinha da sua família ou da sua própria cozinha para contar pra gente. E aí, como a gente sabe que na TV tudo é uma grande mágica deliciosa, eu acabei fazendo a montagem do nosso pavê, o bolo gelado. Eu já cobri aqui, olha, com um plástico filme, no meu caso aqui eu gosto daquele rolinho de saquinho, sabe igual de mercado? Eu sempre tenho, porque aqui a gente evita a película, aquela película grossa, ressecada, que vai ficar bem ruim no nosso produto. A gente cobre e já esse produto vai para a geladeira, tá bom? Posso até pedir para a produção. Produção, coloca para mim na geladeira, por favor. Obrigada. Pronto. E aqui eu já trouxe um prontinho para a gente decorar juntos, tá? Mas antes, eu vou aproveitar esse tempinho que a gente piscou, gente, esse programa já acabou. É impressionante. Então, para a gente não correr nenhum tipo de risco, tem um pedacinho desse programa que eu amo, que é os segredos que envolvem a nossa confeitaria. E chegaram 4 perguntas muito legais. Eu falei e vou responder para vocês. Por quê? Esta dúvida também pode ser sua. Mas se não for, lembra, chama a gente lá no Instagram ou na rede social da sua preferência. Combinado? Então, primeira pergunta. Posso trocar a bolacha champanhe por outro tipo de biscoito? Pode sim. Você pode diversificar o sabor, né, desse pavê, gentilmente chamado por nós de bolo gelado. Você pode usar bolacha tipo maisena, tipo Maria, ao leite. Tem umas bem saborosas agora, que elas são aromatizadas com especiarias. Excelentes marcas, já estão no mercado, fica sim, surreal. E tem uma bem, que é um pouco mais, de um valor maior, que é a Biscoff, que fica incrível. Mas aí lembrando, se você for fazer para sua família, opte pelo sabor que vocês mais gostam. Vai fazer para venda, lembra sempre de fazer precificação e ver se o custo-benefício de trocar uma bolacha por outro vai valer a pena. Combinado? Segunda pergunta. O creme pode ser feito de véspera? Eu particularmente não gosto, eu prefiro fazer ele fresquinho, porque como eu disse, ele tem que sair bem quente para já ir amolecendo na montagem as bolachas, tá? Então se você faz de véspera e depois tem que aquecer novamente,
você pode perder o ponto daquele, entre aspas, mingau que você cozinhou. Então ele pode ficar muito denso. Então eu prefiro fazer na hora, tá? Eu acho que fica bem mais gostoso. Qual o ponto certo do creme para não desandar? Eu já dei essa dica, né, na hora que a gente estava mexendo o creme na panela, que é, você tem que ficar atento para ele não ficar num ponto muito grosso na hora do cozimento na panela, ou que você deixe esse ponto muito ralinho, que acaba nem cozinhando o amido de milho. E aí, qual o risco de você não acertar nesse ponto? É de você ter um creme com um sabor de amido de milho no fundo, sabe? Quando a gente come, no começo fica gostoso e na hora que você está quase terminando de mastigar, de sentir esse sabor, vem aquela lembrança do amido de milho. Então, só esse cuidado, tá bom? Mas vocês vão acertar, tenho certeza, porque assim, é um creme muito fácil de fazer. Ponto de mingau, perfeito. E esse bolo pode ser vendido em porções individuais? Nossa, gente, essa pergunta é sensacional. Pode. Você tem excelentes embalagens individuais para montar esse bolinho. Fica incrível. Eu já fiz várias vezes, mas tem uma das minhas maiores lembranças nessa montagem individual, que foi para uma festa de Natal. Sim, de Natal. Porque a gente já pode pensar nessa receita a longo prazo. Então a gente já pode focar aí para as festas de final de ano. Natal, Réveillon, ela vende sozinha. Ela se vende assim, anunciou, vendeu. E eu fiz com abacaxi. Eu fiz, né, o abacaxi cozido. E aí eu fiz esse creme maravilhoso e eu saborizei o chantilly, como eu fiz aqui pra gente. Para mostrar para vocês, eu já trouxe um chantilly pronto. Eu saborizei com leite em pó e coloquei um pouquinho de leite condensado também, tá? Ficou na dúvida? Pode me chamar que eu passo a receita certinho para vocês. Ou eu já passo para a produção, mas lembrando que muitas vezes, quando a gente saboriza, a gente tem que entender o sabor que você quer, ou para sua família, ou o sabor que você quer atender o seu cliente. Pode ser um pouquinho mais doce, eu coloco um pouco mais de leite condensado, ou eu posso subir mais o sabor do leite em pó. Vai depender do que você queira atingir, tá bom? Mas olha, quando a gente era criança, a minha família não sabia fazer chantilly, tá? Então a gente comprava pronto. E tem uma doceria que hoje ela só tem a unidade da Moca, antigamente tinha no Tatuapé, que é a confeitaria de culto. Ela é extremamente antiga, maravilhosa, tem assim uma memória afetiva gigantesca, porque esse chantilly não tinha igual, gente. A gente comprava em outros lugares e não tinha igual. E eles vendiam por quilo. Então eu chegava lá de culto, né, quando eu já era mais velha, que já dirigia, que a minha mãe pedia para eu comprar, eu ia lá no de culto e comprava meio quilo e torcendo para usar tudo. Que a gente gostava muito de comer de colher, né? E a gente tomava café preto, né, café puro. E aí a gente colocava um pedacinho daquele chantilly. Ai, gente, eu tô emocionada. Olha que coisa mais linda. Ah, tô usando aqui, olha. Lembra que eu peguei num dos momentos do bloco que eu passei pra vocês no espátula? Aqui, olha, é uma pá de bolo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Só pra espalhar. Ah, não tenho nem essa. Fica tranquilo. Vai na paz, espalha com colher. Lembrando sempre que confeitaria ou tudo que requer um olhar cuidadoso precisa de paciência para deixar bonito. Porque o que a gente sempre diz, né? Um ditado antigo: primeiro a gente come com os olhos. E é verdade, viu, gente? A gente come mesmo com os olhos. A gente às vezes está olhando ali no Instagram e fala assim: meu Deus, eu comeria esse produto agora, né? Só de olhar uma fotografia. Eu não
Olha que coisa mais gostosa. Não sei, né? Se eu levo esse produto embora, se eu deixo para produção. Não? Fica na produção? Fica! Ai, olha, gente, vou te falar, essa minha equipe não vale um milfo, viu? Sabe o que é um milfo? Pesquisa, não sabe produção. Essa produção é muito jovem, viu? É muito bonitinha. Ai, eu sou tão feliz aqui, gente. Olha, dei uma boa alisadinha. Precisava ser tão alisadinho? Nem precisava. Por quê? Porque agora, lembra que eu falei que eu vou fazer uma decoração da época da minha mãe, da minha tia? Eu vou fazer com um coco ralado. E hoje eu fui muito abusada, gente. Muito abusada. Vou fazer com coco ralado. Aí eu falo no leite de coco. Coco ralado fresco. É, gente, que eu ia na feira com a minha mãe. As feiras eram muito pertinho de casa, as feiras numa feira. Era às quintas-feiras e a gente comprava coco fresco. Não sei se você aí é das antigas como eu, que as nossas mães iam na feira e ralavam o coco fresquinho na hora. Não era coco verde, já era coco maduro. Não sei como fala, maduro? Acho que é maduro, né? Que tem aquela casquinha marrom. E a gente ganhava água de coco. Eu amava, eu adorava. Eu amo feira, gente. Eu acho assim um universo único, maravilhoso. E aí, um coco fresquinho, ele é muito saboroso. O único senão do coco fresco é a validade é menor do teu produto, né? Então, peraí que eu vou passar uma aguinha na mão, já volto. O coco fresco, ele traz muita umidade para o produto, então ele tem que ser consumido rapidamente. Se for para venda, você pode perguntar para o seu cliente, olha, você quer com coco fresco ou com coco seco? Se ele falar fresco, você já diz, olha, a validade cai é menor, normalmente 2 dias. O coco seco dura aí uns 4 dias, tá? Então pergunta aí para o seu cliente o que ele prefere. E aqui, gente, é só deixar cair essa nuvem de delícia. Nossa, eu vou comer muito isso. Não dá pra produção, não. Só boca, né? A produção vai dar dele. Fica bravo. E a gente... sabe uma coisa que é legal também das bolachas de leite? A gente estava conversando aqui no intervalo. A gente estava falando da qualidade, do sabor das bolachas, né? E eu falei que na época que a gente começou a fazer esse bolo, né? Mas a minha mãe e minha tia, a gente ainda era criança, nós comprávamos numa loja que tinha bolachas ali no Tatuapé, na Guaraciaba. A loja, se eu não me engano, chamava Guaraciaba Doces, uma coisa assim. Era de amigos nossos. E a gente comprava granel. Granel é pepino, tá? Pra quem não sabe, pra quem é muito jovem. E a gente comprava 1 quilo, 1/4, 100 gramas, enfim. E é uma lembrança também muito gostosa. E a bolacha sempre fresquinha. Ai, gente, olha. E aí, estão gostando? Conta pra gente. Eu acho que, olha, eu estou muito feliz hoje. Olha, vocês não fazem ideia da importância das mulheres fortes da minha família, as mulheres que mostraram a mim e ao meu irmão e minha prima a importância de ter pessoas que nos sustentam em horas tão difíceis e muitas vezes nos abraçam nas horas mais difíceis. Então, aproveita aí, gente, curta muito. Quer uma dica? Eu estava mexendo num caderno de receitas antigo e eu estou passando ali com as receitas. Estou fazendo um caderno à mão, porque eu quero deixar para as minhas filhas. Faz isso também, enquanto se fez. Olha, quase terminando.
decorar com essas cerejas. Hoje, com o que eu sei da confeitaria, gente, já faria uma decoração um pouquinho mais elaborada, tá? Mas hoje aqui é resgate de memórias, então é tudo muito simples. Eu fui muito feliz hoje nesse programa, eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês quiserem mais receitas afetivas, fala aí, vê uma que você gosta muito, passa aqui nas redes, quem sabe a gente consegue reproduzir, tá bom? Que vocês tenham aí um final de semana esplendoroso. Lembrando que nosso programa está todas as sextas-feiras, às 14 horas, na Rede Vivax. Que vocês sejam muito felizes, que vocês adoçem a vida de quem estiver ao seu lado. Beijo, gente! Até a próxima!